Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Barcelli, esse é nosso segundo vídeo. Como vocês sabem, sou micropigmentadora, trabalho no desenvolvimento de vários produtos voltados para micropigmentação e tenho trabalhado muito com a técnica do microblade aqui no Brasil. Mas hoje não é sobre isso que nós vamos falar. Podemos fazer uma sobrancelha linda, belíssima, fazer fios belíssimos, mas precisamos entender de design de sobrancelha. E eu digo que precisamos ir além, nosso conhecimento sempre tem que ser superior. As sobrancelhas, elas entram e saem da moda, mas nem sempre é a moda que vai ditar as regras. A gente vê hoje em dia que muitas atrizes aparecem com sobrancelhas diferenciadas, querendo mostrar uma característica do personagem que ela está fazendo. E às vezes a cliente, ela se identifica com aquele personagem e ela traz uma fotinho e ela quer que a sobrancelha fique parecida com aquilo. Nem sempre uma sobrancelha arqueada, extremamente arqueada, combina com todo o formato de rosto. Uma sobrancelha muito grossa, uma sobrancelha muito unida, não combina com todo tipo de rosto. Mas quem tem que saber sobre isso? Somos nós, os profissionais. A cliente não entende. Somos nós que temos que respeitar a vontade dela, mas junto com ela, junto com a vontade dela, o nosso conhecimento. E daí chegamos num consenso e conseguimos encontrar o que eu chamo de modelo ideal para a sobrancelha dela. Vários fatores interferem para que a gente consiga um modelo ideal de sobrancelha. Entre eles, o formato do rosto, a estrutura óssea do rosto, do contorno dos olhos fazem diferença no formato da sobrancelha, a quantidade de pelo e a localização desses fios também fazem a diferença. Às vezes a cliente quer uma sobrancelha altiva, mas a sobrancelha dela tem muitos pelos na parte baixa e naquela parte alta não tem pelo nenhum. Então nós temos que chegar num consenso para que a gente não seja extremista e consiga um resultado impactante. Então talvez não seja isso que a nossa cliente queira. E mesmo a cliente querendo uma coisa diferenciada, ela chega na casa dela e as pessoas opinam, com certeza. A maioria das pessoas dizem se ficou bom, se não ficou bom. E se alguém falar alguma coisa negativa, a cliente vai ficar chateada e ela vai entrar em contato conosco. Por isso a gente tem que entender de vários fatores para poder trabalhar aquela cliente. Uma coisa que interfere muito, que eu tenho percebido, é o desvio no septo. A pessoa que tem o desvio no septo, a gente observa a sobrancelha, ela fica parecendo que uma está diferente da outra. A parte de musculatura também, pessoas que levantam demais uma sobrancelha, às vezes ela fica com esse músculo um pouquinho mais alto e ela movimenta demais os músculos do corrugador, o prócero, às vezes até um pouquinho de botox ali na região pode ajudar para que não fique uma sobrancelha assimétrica por conta de movimentar mais um lado da sobrancelha do que o outro. Sinal profundo de expressão, né? Pessoa que tem aquela expressão profunda de um lado só, também movimenta a sobrancelha e faz com que ela se movimente e às vezes ela fica até mais baixa do que a outra por conta dessa profundidade que existe ali. Também dá diferença. A flacidez, com o tempo a pessoa vai ficando com bastante flacidez, os músculos de sustentação vão perdendo a tua função e com isso a cliente vai ficando com a cauda da sobrancelha caidinha. Nessa hora temos que tomar cuidado para fazer o desenho, principalmente se a pessoa tiver um rosto pequenininho ou se for pessoa de mais idade. O ideal nesse caso, ao invés de eu ir alongando essa sobrancelha e subindo, deixando ela com uma cauda fria, reta, o ideal seria eu encurtar um pouquinho essa sobrancelha, porque daí eu consigo que a sobrancelha tenha os dois tempos, que é um que sobe e um que desce, mas que esse momento onde a sobrancelha desce,
que é a cauda da sobrancelha, ela não fique exageradamente caída, dando um aspecto de olhar mais caído ainda. A cliente vem em busca de elevar o olhar, de uma altivez, e isso nós conseguimos fazer através de um design muito bem feito, com o reconhecimento de todas essas coisas. Outra coisa que dá muita diferença é sinal de nascença ou cicatriz. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz de um lado e essa cicatriz pode dar diferença também na forma, no desenho da sobrancelha. A simetria muscular, como eu já falei, e o implacável tempo, né? Não tem como. Eu costumo dizer que a terra chama e a gente acompanha. Então não tem como, todos os músculos do rosto caem, param de sustentar a nossa pele e a gente acaba ficando com esse tecido mais flácido. E muitas vezes, por dormir mais de um lado do que do outro, um lado da sobrancelha pode ficar um pouco mais baixo, pode ficar diferente do que o outro lado. Então vejam só, é um monte de coisa que a gente tem que entender. Não é só tirar a sobrancelha. Por isso que nós temos que ter um valor bom para isso, né? Porque tirar a sobrancelha qualquer um tira, mas entender para poder conversar com a cliente e chegar nesse consenso de fazer um trabalho bonito, que ela vai embora feliz e satisfeita e que quando ela volta, ela sempre acaba trazendo alguém junto com ela. Então isso só depende do nosso conhecimento. E o conhecimento a gente adquire de que forma? Estudando, né? Estudar muito adquire conhecimento. E estar receptiva a tudo que a gente vê, a tudo que a gente ouve, saber selecionar o que confere e o que não confere e aplicar em nossa vida a melhor forma de atender e de tratar a nossa cliente. Uma coisa interessante são os olhos, a distância dos olhos para um lado e para o outro. Por exemplo, uma cliente que tem os olhos muito afastados e ela tem o nariz muito larguinho, o que acontece? A sobrancelha dela afastada vai ficar uma clareira. Isso vai dar a impressão de que o nariz dela é mais largo ainda e vai incomodar. Muitas vezes o maquiador, o que ele faz para diminuir o nariz? Ele faz aquela maquiagem, né? Desce, escurece toda essa parte, que vai dar a impressão de que o nariz está mais arrebitadinho. Ele clareia a ponta aqui do nariz, né? O centro do nariz e a pontinha, e o nariz fica com essa impressão de que é mais afinalado. E na sobrancelha também, num caso desse a gente junta um pouquinho a sobrancelha. E o contrário também, se uma pessoa tem um nariz muito alto, aquele nariz que tem um osso bem protuberante, um nariz muito fino, comprido, e se ela tiver uma sobrancelha muito unida, muito junta e baixa, ela vai ficar parecendo que esse nariz é maior ainda e vai ficar com cara de sisuda, com cara de brava, né? Hoje em dia ninguém quer ter cara de brava, todo mundo quer ter cara de alegre e de feliz, não é assim? Então por isso a gente abre um pouquinho essa sobrancelha e deixa esse olhar mais leve, né? Mais feminino. Sobre os formatos das sobrancelhas, as sobrancelhas elas geralmente são arqueadas, arredondadas ou retas. Uma sobrancelha muito reta numa pessoa que tenha um rosto reto vai ficar muito frio, não fica legal. O ideal nesse caso seria ter uma sobrancelha arqueada levemente ou curva. Já se uma pessoa tem um rosto muito redondo, rechonchudo, eu não posso colocar uma sobrancelha redonda. Ela vai ficar com um aspecto mais rechonchudo ainda. Assim como se eu tenho uma cliente que tem uma pálpebra muito evidenciada, eu não posso deixar uma sobrancelha muito alta. Se eu deixo muito alto, eu vou deixar esse olho muito nu e essa pálpebra mais evidente ainda. Então, entender dessas coisas vai abrir as portas para nós, para o mercado de trabalho, porque hoje em dia a cliente sabe o que é bom. Ela sabe quando você é uma profissional boa e com certeza ela vai procurar você. Eu sempre digo assim, se a cliente passou por vários profissionais e chegou até você, é porque ela disse sim para você. E uma maneira de você dizer sim a ela é você estudando, se aprofundando em conhecimento e fazendo o melhor que você puder fazer por ela, tá bom? Por hoje é só, um grande beijo, sucesso a todas e até a próxima!